A senhora Rachel Lynde morava exatamente no ponto em que a estrada principal de Avonlea descia rumo a um pequeno vale, rodeado por bétulas e brincos de princesa e atravessado por um riacho, cuja nascente ficava lá atrás, em um bosque, na propriedade do velho Sr. Cuthbert. Esse riacho era um curso de água veloz e intrincado em seu percurso pelo bosque, com cascatas e poços secretos e sombrios. Entretanto, quando se aproximava do vale da família Lynde, o riacho ficava tranquilo e bem comportado, pois nem mesmo um mero curso de água poderia passar diante da porta da Sra. Rachel Lynde, sem o devido respeito ao decoro e à decência. E é bastante provável que o riacho estivesse ciente de que a Sra. Rachel estaria sentada perto da janela, mantendo os olhos bem atentos a tudo e a todos que passassem por ali, fossem riachos, crianças ou qualquer outra coisa, e que caso ela percebesse algo estranho ou fora do habitual, nunca descansaria enquanto não descobrisse tudo a respeito. Havia muita gente no pequeno povoado de Avonlea e fora dele, que gostava de bisbilhotar a vida dos vizinhos, mesmo que para isso fosse preciso negligenciar os próprios assuntos. Mas a Sra. Rachel era uma daquelas criaturas capazes de cuidar de seus afazeres e ainda tomar conta da vida de outras pessoas. Ela era uma excelente dona de casa, sempre cumpria as suas obrigações e fazia isso muito bem. Administrava o grupo de costura, ajudava na gerência da escola dominical e era quem dava o mais valioso suporte para a Sociedade de Ajuda Humanitária da Igreja e ao Instituto para Missões Estrangeiras. No entanto, com todas essas ocupações, a Sra. Rachel ainda tinha tempo mais do que suficiente para permanecer durante horas sentada perto da janela de sua cozinha, tricotando colchas. Já tinha feito 16 delas, como as donas de casa de Avonlea costumavam contar, sempre com muita admiração. E mantendo sempre os olhos bem atentos à estrada principal, que atravessava o vale e subia sinuosamente a colina íngreme e avermelhada mais adiante. Como Avonlea ocupava uma pequena península triangular no Golfo de St. Lawrence, com água dos dois lados, qualquer pessoa que entrasse ou saísse do povoado teria de passar por aquela estrada e, portanto, submeter-se ao julgamento severo e invisível de olhos que tudo viam. E era assim que a Sra. Rachel se encontrava certa tarde, no início do mês de junho. Os raios quentes e brilhantes do sol entravam pela janela. O pomar, na encosta abaixo da casa, estava coberto de flores brancas e cor-de-rosa, sobre as quais voavam e zumbiam muitas abelhas. Thomas Lynde, um homem pequeno e dócil, a quem o povo de Avonlea se refere como o marido de Rachel Lynde, estava a plantar, na encosta da colina, no terreno atrás do celeiro, suas últimas sementes de nabo. E era quase certo que Matthew Cuthbert também estivesse a semear as dele no grande campo vermelho, ao lado do riacho, bem mais à frente, na propriedade chamada Green Gables. A Sra. Rachel sabia disso porque tinha escutado no fim da tarde do dia anterior, na loja de William J. Blair, em Carmody, Matthew dizer a Peter Morrison que plantaria suas sementes de nabo naquele horário. Obviamente, Peter havia perguntado isso a ele, pois nunca se soube em nenhuma ocasião que Matthew Cuthbert tivesse oferecido por sua própria iniciativa alguma informação sobre qualquer coisa relativa à sua vida. No entanto, contrariando a previsão da Sra. Rachel, lá estava Matthew Cuthbert, às 3:30 da tarde de um dia de trabalho, a atravessar o vale e a subir tranquilamente a colina do outro lado, e ainda mais surpreendentemente, a usar uma camisa de colarinho branco e o seu melhor fato, o que era uma prova incontestável de que ele sairia de Avonlea. Além disso, viajava na sua charrete puxada pela égua alazã, o que significava que percorreria uma distância considerável. Ora, onde Matthew Cuthbert estava a ir e por que se dirigia para tal lugar? Caso se tratasse de qualquer outro homem em Avonlea, a Sra. Rachel teria hábil e rapidamente chegado a uma ótima dedução, que responderia plenamente a essas duas perguntas. No entanto, era tão raro Matthew sair de Green Gables que, sem dúvida nenhuma, ele estava a fazer aquilo por alguma razão realmente importante e extraordinária. Ele era o homem mais tímido que já existiu no povoado e odiava ter de ficar entre estranhos ou ir a qualquer lugar em que precisasse conversar. Portanto, ver Matthew Cuthbert elegantemente vestido, trajando um colarinho branco e a guiar a charrete,
era algo que não acontecia com frequência, e por mais que a Sra. Rachel se esforçasse, ela não conseguia chegar a nenhuma conclusão sobre aquilo, o que acabou por estragar a sua diversão naquela tarde. Vou a Green Gables depois do chá. Preciso descobrir, com a ajuda de Marilla, onde ele foi e por que motivo. A digna senhora finalmente decidiu. Geralmente ele não vai à cidade nesta época do ano e nunca visita ninguém. Se estivesse a precisar de mais sementes de nabo, não teria-se vestido tão bem nem sairia na charrete só para pescar mais. Mas também não estava indo rápido o suficiente para alguém supor que precisaria de procurar um médico. De fato, alguma coisa deve ter acontecido a partir da noite passada para fazer com que ele saísse daquele jeito. Estou mesmo muito intrigada. Essa é a verdade. Não vou ter um minuto de paz ou sossego enquanto não souber o que levou a Matthew a sair assim de Avonlea hoje. Então, conforme havia planejado, a Sra. Rachel partiu depois do chá. Não precisava ir muito longe. A casa onde os irmãos Cuthbert moravam, grande, construída sobre uma área regular e cercada por um pomar, ficava a menos de 500 metros acima do vale da família Lynde. No entanto, é preciso admitir que uma longa alameda deixava o caminho bem mais longo. Quando estabelecera a sua propriedade, o pai de Matthew Cuthbert, tão tímido e calado quanto o filho, tinha construído a residência o mais longe possível dos seus vizinhos, sem, no entanto, invadir o bosque. Green Gables foi construída na extremidade mais distante da área aberta e sempre permaneceu ali, quase invisível para quem estivesse na estrada principal, ao longo do qual todas as outras casas de Avonlea estavam tão sociavelmente situadas. Na opinião de Sra. Rachel Lynde, viver naquele local afastado não era de maneira nenhuma viver. Isto é apenas ficar. Essa é a verdade. Ela disse para si mesma, enquanto caminhava pela antiga alameda coberta de relva e ladeado por arbustos de rosas silvestres. Não é de admirar que Matthew e Marilla sejam ambos meio esquisitos, a morar sozinhos aqui atrás. Árvores não são uma boa companhia. Porém, se fossem, eles certamente estariam muito bem acompanhados. Não, eu prefiro ver pessoas. Mas, sem dúvida, eles parecem suficientemente satisfeitos. Acho que estão acostumados a isso. Um ser humano pode se habituar a tudo, até mesmo a ser enforcado, como diz aquele provérbio sobre os irlandeses. Nesse momento, a Sra. Rachel saiu da alameda e entrou no quintal atrás de Green Gables. Era uma área muito verde, limpa e bem cuidada, com grandes e respeitáveis salgueiros de um lado e imponentes álamos negros do outro. Não havia sequer um pedaço de galho seco ou uma pedra fora do lugar, pois se houvesse, a Sra. Rachel certamente teria visto. Particularmente, ela achava que Marilla Cuthbert varria aquele quintal tão frequentemente quanto varria a sua casa, pois estava claro que seria possível comer uma refeição colocada diretamente sobre aquele chão, sem, contudo, ingerir nenhuma sujeira. Educadamente, a Sra. Rachel deu uma batida rápida na porta e entrou quando Marilla autorizou. A cozinha de Green Gables era um cômodo alegre, ou pelo menos seria, se não fosse tão dolorosamente limpo, a ponto de ter uma aparência similar ao de um lugar que nunca foi usado. As duas janelas deram vista para o leste e para o oeste, respectivamente. Atrás da que mostrava o oeste, pela qual era possível ver o quintal, entrava um feixe de luz suave do sol de junho. Já pela do leste, poderiam ser avistadas as flores brancas das cerejeiras do pomar à esquerda e, mais adiante, bétulas delgadas nas margens do riacho, que atravessava o vale verdejante e coberto por um emaranhado de videiras. Era perto dessa janela que Marilla Cuthbert se sentava, o que raramente acontecia, pois estava sempre ligeiramente desconfiada dos raios de sol, que lhe pareciam demasiadamente dançantes e irresponsáveis em um mundo que deveria ser levado bem mais a sério. Entretanto, naquele momento lá estava ela, sentada, a tricotar. A mesa que ficava atrás de onde Marilla se encontrava já estava posta para o jantar, e antes de fechar completamente a porta, a Sra. Rachel já tinha feito uma nota mental de tudo o que estava sobre ela. Havia 3 pratos distribuídos, indicando que a sua vizinha esperava que alguém viesse com Matthew para a refeição. Porém, eram pratos de uso diário e havia sobre a mesa apenas geleia de maçã silvestre e um só tipo de bolo. Portanto, a pessoa esperada não era ninguém especial. Então, por que Matthew usava colarinho branco e saiu em sua charrete puxada pela égua alazã? A Sra. Rachel
já estava a ficar tonta com esse enigma em comum na pacata e nada misteriosa Green Gables. Boa tarde, Rachel, Marilla falou imediatamente. A tarde está realmente bonita hoje, não acha? Não quer se sentar? Como vai a sua família? Algo que, por falta de outro nome, poderia ser chamado de amizade. Existia, e sempre havia existido, entre Marilla Cuthbert e a Sra. Rachel, apesar, ou talvez por causa de suas diferenças. Marilla era uma mulher alta e magra, com muitos ângulos e nenhuma curva. Seu cabelo escuro apresentava algumas mechas grisalhas e estava sempre penteado, a formar um pequeno coque atrás da cabeça, preso muito firmemente por 2 ganchos de metal. Parecia uma mulher pouco experiente e muito rígida, o que ela realmente era. Entretanto, havia às vezes uma expressão em sua boca que, se tivesse sido um pouco mais praticada, poderia ser indicativa de algum senso de humor. Estamos muito bem, a Sra. Rachel respondeu, mas quando vi Matthew sair hoje, tive receio que não estivesse bem. Pensei que talvez ele estivesse a ir buscar um médico. Os lábios de Marilla se contraíam, demonstrando que ela esperava por aquela pergunta. Ela sabia que a Sra. Rachel viria, pois a visão de Matthew partir daquela maneira tão inexplicável seria estímulo demais para a curiosidade da sua vizinha. Não, estou perfeitamente bem, embora tenha tido uma dor de cabeça bastante desagradável ontem, disse. Matthew foi a Bright River. Vamos adotar um garoto de um orfanato em Nova Escócia. Ele vem no comboio de hoje à tarde. Se Marilla tivesse falado que Matthew tinha ido a Bright River se encontrar com um canguru australiano, a Sra. Rachel não teria ficado tão perplexa. Na verdade, a mulher ficou paralisada por uns 5 segundos, embora fosse absolutamente impensável que Marilla estivesse a brincar com ela. A Sra. Rachel foi quase forçada a supor isso. Está a falar a sério, Marilla? Perguntou assim que a sua voz retornou. Sim, claro. Marilla respondeu naturalmente, como se adotar garotos de um orfanato em Nova Escócia fizesse parte de uma rotina normal de primavera em qualquer fazenda bem administrada de Avonlea, e não uma inovação da qual nunca se tinha ouvido falar. A Sra. Rachel sentiu que havia recebido um severo golpe mental. Seus pensamentos eram só exclamações. Um garoto? De um orfanato? Ora, com certeza o mundo está virado de cabeça para baixo. Depois disso, nada mais me surpreenderia. Nada. Afinal de contas, como foi essa ideia que veio parar na tua cabeça, Marilla? Ela perguntou com tom de completa reprovação. Afinal, aquela decisão havia sido tomada sem que a sua opinião fosse consultada e, por isso, era digna de reprovação. Bem, já vínhamos a pensar nisso há algum tempo. Melhor dizendo, durante todo o inverno. Marilla explicou. A Sra. Alexander Spencer esteve aqui por uns dias antes do Natal e nos contou que na primavera ia trazer uma garotinha do orfanato Hopton. A prima dela mora lá e a Sra. Spencer visitou esse orfanato. Ela sabe tudo sobre ele. Desde então, Matthew e eu começámos a falar sobre isso, de tempos em tempos. Pensamos em buscar um garoto. Matthew está envelhecendo. Sabe como é? Já tem 60 anos. Não é mais tão ágil como era antes e, além do mais, está com problemas sérios no coração. Sabes como é desesperadamente difícil contratar trabalhadores para nos ajudar? Nunca se acha ninguém, a não ser aqueles adolescentes franceses estúpidos. E assim que se consegue ensiná-los a fazer as coisas do jeito apropriado, vão embora para trabalhar nas fábricas de carne de lagosta enlatada ou se mudam para os Estados Unidos. No início, Matthew sugeriu que trouxéssemos um rapaz de Inglaterra, mas eu disse não categoricamente. Eles podem ser bons, não estou a dizer que não são, mas não quero meninos de rua londrinos. Falei com ele. Ao menos que seja um garoto nascido aqui. De qualquer modo, vamos correr um risco. Mas vou-me sentir mentalmente melhor e dormir melhor à noite se tivermos connosco um rapazinho canadense. Por fim, decidimos pedir à Sra. Spencer que escolhesse um para nós quando ela fosse buscar a sua menina. E na semana passada, quando soubemos que ela estava indo, lhe enviamos uma mensagem, pelos parentes de Richard Spencer que vivem em Carmody, na qual pedíamos que nos mandasse um garoto apropriado e esperto, de 10 ou 11 anos. Decidimos que essa seria a melhor idade, suficientemente crescido para ser logo útil no cumprimento das tarefas e, ao mesmo tempo, suficientemente jovem para ser treinado adequadamente. Pretendemos lhe oferecer um lar e uma boa educação. Então hoje, o carteiro trouxe da estação ferroviária um telegrama da Sra. Spencer
dizendo que eles viriam no comboio das 5h30. Por isso, Matthew foi a Bright River para buscar o garoto. Depois de deixá-lo lá, a Sra. Spencer vai seguir com a menina para a estação de White Sands. Como a Sra. Rachel tinha orgulho de sempre dizer francamente o que pensava, foi o que ela fez naquele momento, após haver definido mentalmente qual seria a sua reação diante daquela notícia surpreendente. Escute, Marilla. Vou-lhe dizer sinceramente que acho isso um grande disparate. É uma atitude arriscada, essa é a verdade. Não sabe o que está a fazer. Está a trazer uma criança desconhecida para dentro de sua casa, seu lar. Não sabe nada sobre esse garoto, nem sobre o seu temperamento, muito menos que tipo de pais ele teve, ou que espécie de pessoa ele pode se transformar. Ora, ainda na semana passada, li no jornal que um homem e sua esposa, moradores do oeste da ilha, levaram para o seu lar um menino de um orfanato e, durante a noite, o garoto pôs fogo na casa. E fez isso de propósito, Marilla. Quase transformou o casal em carvão, em sua própria cama. E sei também de outro caso em que um menino adotado costumava chupar todos os ovos da casa. E ninguém nunca lhe conseguiu tirar esse hábito. Se tivesse-me pedido um conselho, o que você não fez, Marilla, eu teria-lhe dito para tudo o que há de mais sagrado, nem pensar em fazer uma coisa dessas. Essa é a verdade. Contudo, tais comentários reconfortantes pareceram não ofender nem alarmar Marilla, que continuou a tricotar tranquilamente. Não nego que está a dizer tem algum fundamento, Rachel. Eu mesma tive algumas inquietações a esse respeito. Mas Matthew estava totalmente decidido. Vi isso claramente e, portanto, resolvi ceder. É tão raro Matthew cismar com alguma coisa que, quando isso acontece, sempre acho que tenho a obrigação de concordar com ele. Quanto aos riscos, eles existem praticamente qualquer coisa que seja feita neste mundo. Se pensarmos bem, há riscos até em ter filhos próprios. Nem sempre eles se tornam boas pessoas. Além disso, Nova Escócia é muito perto da nossa ilha. Não é como se estivéssemos a trazer o garoto de Inglaterra ou dos Estados Unidos. Portanto, ele não pode ser muito diferente de nós mesmos. Bem, espero que tudo dê certo, disse a Sra. Rachel com um tom de voz que mostrava claramente suas tristes dúvidas. Mas não diga que não avisei, caso o menino incendeie Green Gables ou jogue veneno no poço. Ouvi contar uma história que aconteceu em New Brunswick, onde uma criança de um orfanato fez isso e toda a família morreu, e com muito sofrimento, só que neste caso era uma menina. Ora, não estamos a trazer uma menina, Marilla afirmou, como se envenenar posses fosse um comportamento exclusivamente feminino e por isso não fosse necessário temer que um menino fizesse isso. Eu jamais pensaria em trazer uma garota para criarmos. Acho até admirável a senhora Spencer fazer isso, mas pensando bem, ela não hesitaria em adotar até um orfanato inteiro, se pusesse essa ideia na cabeça. A Sra. Rachel gostaria de permanecer ali, até que Matthew voltar com o seu órfão importado. Mas ao concluir que ainda tinha de esperar umas 2 horas, decidiu subir a rua para contar a novidade ao Sr. Bell, o superintendente. Certamente, isso causaria uma sensação sem precedentes no povoado, e a Sra. Rachel realmente adorava causar sensação. Sendo assim, foi embora, deixando Marilla um tanto aliviada, pois havia sentido que suas dúvidas e medos renasceram por influência do pessimismo da vizinha. Por tudo o que há neste mundo, a Sra. Rachel murmurou quando já se sentia em segurança na Alameda. Parece até que estou a sonhar. Ora, tenho é pena desse próprio garoto. Muita pena. Marilla e Matthew não sabem nada sobre crianças e esperam que ele seja mais sábio e mais equilibrado que o seu próprio avô. Se é que algum dia teve um avô, o que é duvidável. De qualquer modo, acho esquisito imaginar uma criança em Green Gables. Nunca houve nenhuma neste lugar. Matthew e Marilla já eram crescidos quando a casa foi construída. Se é que algum dia eles foram crianças, o que também é difícil de acreditar ou olharmos para eles. Não queria estar no lugar desse órfão por nada. Oh, tenho muita pena dessa criança. Essa é a verdade. Foi isso que a Sra. Rachel falou, do fundo do seu coração, para os arbustos de rosas silvestres. Mas se ela pudesse ter visto a criança que esperava pacientemente na estação ferroviária de Bright River, naquele exato momento, sua piedade seria ainda maior e mais profunda.